Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei dos donos da bola aí, onde o pessoal falou da videochamada do Pogba com o diretor financeiro do Corinthians junto ao Depay, que está tentando fazer essa ponte aí com o jogador e o Corinthians. O pró e os contras e da contratação do Pogba. E você, a favor ou é contra a contratação do francês? Também falaram sobre o time do Corinthians para 2025. O Corinthians já tem um time pronto para a próxima temporada? Precisa de mais contratações? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. E sem enrolação, bora pro vídeo. Parece que vem o Pogba, muita gente já dando a situação acertada e ganhou força com o Memphis Depay, que colocou aí uma chamada com um ex-diretor financeiro do Corinthians. Tem essa imagem aí? Olha os caras conversando aí no videochamada. Eles jogaram juntos na Inglaterra, né, o Pogba e o Memphis. Esse Pedro Silveira, que está com o celular na mão, é diretor financeiro, é o cara da grana lá do Corinthians, e eles estão... Não dá pra ver direito se é o Pogba, eu não consigo. Ele tá passando apertado, se ele é o cara da grana... É o Pogba que tá, é o Pogba, né? Tá ali conversando com os caras num jantar. Tá dormindo pouco. Se ele é o cara da grana, ele não tá tranquilo, não. Tá dormindo Cara, pouco. se tem uma coisa que falta lá, é a grana, né? Não, mas você vê, há um trabalho de convencimento. E muita gente já dizendo que já foi aprovado dentro das contas do Corinthians que o jogador quer vir jogar no... A gente só tem que lembrar que é a partir praticamente do meio do ano, né? Até março, abril ele está com problema. Março termina a suspensão dele, ele está sem contrato. Cara, se vê um cara desse tamanho para jogar, independente desse lado financeiro que você falou, cara, o negócio cresce. Assim, não é independente, né? Você tem que arrumar uma engenharia, uma forma de pagar esse jogador que vem com salário alto. Parece que tem já um patrocinador. Isso, é isso. Tem que ser feito da forma como foi feito com o Memphis. É, a mesma coisa. Porque o Corinthians não dá para assumir Memphis, Pogba... na sua folha salarial. A gente sabe da dificuldade financeira. O próprio Memphis, quando teve aquele problema com o patrocinador, ficou-se preocupado, né? O pessoal quando trocou, né? Quando trocou o patrocinador. E agora? Será que... Como é que vai fazer para pagar, daqui 30 dias, pagar o salário do homem? Aí pintou o patrocinador e parece que... É que agiram rápido, trocaram um por outro muito rápido. Até porque é aquela coisa, igual na CBF, tem fila de patrocinador para patrocinar a seleção brasileira. Agora que esse time jogando bola, vai ter um monte de gente que quer colocar... O que a gente não pode esquecer é que não é de graça. Não. Uma brincadeira de um jogador como esse fica mais ou menos 40, 50 milhões para o clube. Dependendo, porque você tem comissão, você tem uma parte do salário, enfim, mas se estão fazendo um negócio, é porque acho que podem pagar. Porque esse é o tipo de jogador que se não paga, o cara não continua, ele vaza, como fez o argentino que foi embora. O Douglas fez isso. O Douglas fez isso e ainda acionou na justiça. Então, e aí vai para a FIFA, e a FIFA resolve rápido. Tem que pagar, se não tem problema, né, do transfer ban. Então, esses jogadores que vêm de fora tem que ter uma responsabilidade maior, né? Deveria ter com todos. Mas com esse tem que ser maior, porque aí o clube pode estar impedido de contratar, o clube pode perder pontos. Então, assim, não dá para ficar tendo a irresponsabilidade que se tem com os jogadores do Brasil. Talvez sejam necessários 2 patrocinadores, né? Um para pagar essa parte do clube que eu falei, que inclusive nosso colega Jorge Nicola diz que o Corinthians arrumou o segundo patrocinador para completar essa parte que cabe ao clube. Vamos aguardar os próximos dias, mas tudo indica que o cara tá afim de vir jogar. Isso já é um baita passo, né? A Fatal Models, né? Aquela empresa de acompanhantes já se colocou à disposição para ajudar com relação ao Pogba. Mas parece que o negócio não avançou. Mas, bom, gente para investir não falta, né, Paulo? Mas assim... O São Paulo também tá, parece que numa dessas pro Oscar, né? Mas antecipou a história, contratou o Oscar para ver se arruma depois. Exatamente. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Daniel, com o Daniel Alves, não foi? Iam trazer um patrocinador, não aconteceu e o time arcou. Sim. Com a grana. Assim, do mesmo jeito que eu tenho o pé atrás com relação ao Oscar no São Paulo, que é um jogador que vem atuando, eu acho que é loucura você gastar o que o Corinthians pode gastar. E assim, às vezes a gente fala o que o torcedor não quer ouvir. Esse é o problema, os caras ficam loucos. Exatamente, mas... É tudo contra, porque é fácil falar o que os caras querem ouvir, né? Exatamente. E assim, acho que a contratação do Memphis foi ali uma coisa assim perfeita, né? Uma sintonia perfeita. Foi surpreendente, porque eu achei que ele não ia aguentar campo ruim que tem aqui, fisicamente já estava parado. Ele tinha feito 24 jogos na temporada. Foi a pior muita viagem, dele, troca de tempo. O cara realmente surpreendeu em todos os aspectos. Ele jogou 17 jogos só, né, Fernandinho? Foi um pedaço da temporada. Sim. Né?
Então ele chegou aqui, se condicionou e terminou bem. Agora é que ele vai sentir o que é o futebol brasileiro. Vai pegar Uma o calendário com 70 toda. jogos. Mas assim, quando a gente fala de um jogador há muito tempo machucado, o cara tá lá tratando no clube, tendo todo o apoio. Quando a gente fala de um Pogba suspenso há mais de ano, né, mais de 1 ano e meio, e que a substância, no caso, a testosterona que ele testou, era justamente para evitar lesões. Então, assim, ele já vinha de um histórico um pouco complicado. Você imaginar, eu acho que nem o Pogba sabe se ele vai conseguir jogar, né? Como que vai ser... Você tem dúvida quanto a isso? Como que vai ser o retorno dele ao futebol em março com relação ao quanto que ele vai aguentar, quanto tempo que você vai poder contar com um jogador como ele. Então, assim, é um craque. Até onde ele jogou e até onde ele se mostrou interessado, é um craque, diferente do Memphis. O Memphis é um bom jogador, que faz parte da seleção da Holanda. A referência está sendo o Memphis, né? Deu certo com esse, pode dar certo. Exatamente. Agora, o Pogba, em perfeitas condições, não estaria nem sendo cogitado no futebol brasileiro, porque ele ainda poderia hoje ser um dos principais jogadores do mundo. Mas eu vejo como loucura, eu vejo como... Por toda a questão financeira também que a gente fala, a gente tem que também ser chato, né? Falar de dívida, falar toda essa questão de São Paulo e de Corinthians, né? São 2 clubes que sofrem muito com isso, mas que mesmo assim sempre flertam com possibilidades de se gastar muito e não ter certeza se vai ter esse retorno. A gente tem que ser, avaliando o que você está falando, a gente tem que ser mais responsável, entre aspas, do que o próprio dirigente. Porque o dirigente vai jogar confete para a torcida. Agora, teve o caso de assumir e não pagar a Tausa com o Paulinho, né? Foi. O Corinthians teve que assumir o... Eram 2 anos de contrato que a Tausa... E que empresa era essa aí? E teve que pagar, o Corinthians teve que pagar a Tausa. A empresa só não existia. Só isso. Agora, o que o Augusto está fazendo é que o Augusto está investindo num time e tendo parceiros para isso, que vão dar para ele o quê? O apoio do torcedor. Porque ele passa por uma situação complicada, a gente sabe disso. Com relação... O impeachment foi caçado a liminar, né? Agora, para o ano que vem, volta de novo aquele movimento. Então, o que ele faz? Ele faz um movimento que traz jogadores que podem e devem dar um rendimento, uma resposta dentro de campo, 2 jogadores como esse, e que pode dar para ele essa resposta que ele precisa, porque ele passou por um ano em que tinha cobrança da diretoria com relação ao impeachment e também dentro de campo o time na zona do rebaixamento, né? Então estava um desastre. Mas em cima disso, Veloso, como essas contratações salvaram o Augusto, de alguma maneira? Porque veio a classificação para a Libertadores. O futebol é o que importa, o resultado. Isso acaba... Toda essa doideira, essa roda aí de investimentos, de repente coisas improváveis financeiramente, tudo encaminha os clubes para a SAF. Em um determinado momento, talvez um ou outro sobreviva, porque a SAF é para livrar os times das contas, para livrar das dívidas. Mais tempo ou menos tempo, não sei se algum clube brasileiro vai conseguir se safar da SAF. Você vai conseguir se livrar da SAF e manter esse mesmo modelo de gestão, de direção. Eu acho que é questão de tempo. Do jeito que a gente está caminhando, a SAF é algo que vai mais cedo ou mais tarde vai estar todo mundo aí. Porque a gente pode classificar aqui como irresponsabilidade, né? E que a gente não veria quando você tem um dono, uma pessoa que responde financeiramente pelo clube. Isso não existe hoje. Ninguém responde financeiramente pelo clube. A dívida fica e o presidente vai. Então, hoje existe essa irresponsabilidade. E eu acho até que esse movimento numa SAF não aconteceria, Fernandinho, de trazer esses jogadores, porque o que um CEO da SAF vai preferir fazer? Investir na base, trazer jogadores que ele possam vender no futuro. E o que ele vai ganhar com o Pogba, com o Memphis? O ganho técnico dentro de campo. O Botafogo gastou bastante, ganhou dinheiro na Libertadores, no Brasileiro e a vaga para o Mundial. E ainda vai vender esses jogadores. Completamente diferente. Está vendendo o Adrielson, e o Paulo trouxe a informação que ele já saiu do Botafogo pro Lyon, mas é do mesmo grupo, é do mesmo bolso. São todos do Textor, né? Vamos aproveitar, ouvir os jogadores do Corinthians falando sobre essa possível chegada. E aí, tem espaço? Tem. É assim... Você vai ter que abrir um espaço para um jogador que chega com esse peso, chega para jogar, chega para fazer a diferença dentro de campo. Mas aí você tem que abrir mão de quem? Tem que abrir mão de um jogador que está surgindo, né?
E você bota um jogador que é ganho técnico, Fernandinho. Você não vai ter a oportunidade de ter uma revenda depois, ganhar dinheiro com esse jogador. É investimento técnico, para resultado. Para ganhar o campeonato e o dinheiro que eu gastei com ele volta para mim. Exato. Mas a pergunta é, será que precisa? Você acabou de dizer agora há pouco aí a questão do Corinthians e do Palmeiras como as grandes forças para o campeonato estadual. O Paulo já levantou a questão dele muito tempo fora por conta da suspensão. Será que precisa mexer naquilo que está dando certo? Não sei. Essa é a grande pergunta, até em cima do investimento que vai ser feito sem o retorno financeiro posterior. Porque por exemplo, Decilo, um Bidon, que é um dos grandes destaques do Corinthians... Vai ser vendido, Veloso. Não, antes de ser vendido, ele pode desvalorizar, porque você vai ter que abrir espaço para o Pogba jogar. E aí, Paulo, precisa? Eu acho que não. Eu acho que não precisa. No caso, por exemplo, do Oscar no São Paulo, a gente pode falar com relação a se vai render ou não. Mas é uma posição que o São Paulo busca, que o São Paulo procura. A questão do Pogba é só realmente o que ele representa, né? Lógico que vai chegar, vai jogar pra caramba se ele tiver em condições. Mas em termos de necessidade, eu acho que não precisa. Bom, sem dúvida o Memphis deu uma ajeitada, surpreendeu muita gente, mas acho que a gente não pode deixar de destacar o Carrillo, o André na defesa. A chegada do André, do Hugo no gol. O Hugo no gol, cara, o Corinthians foi muito bem na segunda janela da temporada, contratou muito bem e como terminou o ano, e o Yuri Alberto que conseguiu tirar um pouco o peso que tinha em cima dele, que era o único cara que apanhava no Corinthians, eu acho que o Corinthians chega para o Campeonato Paulista como um favor. São dois times pelo que estão contratando, o Corinthians e o Palmeiras para esse Paulistão, acho que chegam muito favoritos acima dos demais. Chegam fortes os dois, e o Corinthians terminou a temporada com essa sequência de 9 vitórias, né, Fernandinho? Impressionante. E eu não sabia exatamente o número, eu sabia que era bom, mas não imaginava que era tão bom, né? Que desde a estreia do Memphis foram 17 jogos e ele só perdeu 3 vezes. Você vê a mudança do Corinthians, você viu aí na matéria, né? Ele fez todo mundo andar para frente. Com a chegada desse cara. Ele mudou tudo. O próprio Garro, que estava ali junto com o Yuri na entrevista, passou a jogar muito mais, dando mais assistência, fazendo mais gols. O Yuri virou artilheiro do campeonato, artilheiro do Brasil. O dedo do técnico aí também, que conseguiu escolher direitinho, né? Ele demorou um pouquinho para achar. Eu acho que o Ramon atrapalhou um pouco até em determinado momento. Mas a chegada do Memphis, sem dúvida que a hora que ele estava em forma realmente, o que esses 3 passaram a jogar e o que foram importantes, né? E os números desse cara. A partir do momento que ele chegou, ele arrumou o Corinthians. Você vê como um jogador faz uma diferença. Mas claro que o Hugo fez defesas em momentos que foram importantes para segurar a onda, cara. Mas lá na frente... Um outro cara que acharam, falaram, esse cara vem para cá, negócio financeiramente muito bom, tecnicamente infinitamente superior o goleiro. O goleiro viu como uma chance para ele, foi uma salvação para o Corinthians, que em determinados momentos que a coisa não estava andando, se não fosse o Hugo, ele conseguiu dar tempo para o Memphis começar a jogar, para o Carrillo começar a jogar, para o Garro se encontrar. Ele deu o tempo que o Corinthians precisava com as defesas que ele fez. E o Corinthians achou 2 posições que é muito rara hoje no futebol. Para você achar um goleiro do nível do Hugo é muito difícil. Quem tem não larga. Quem tem não abre mão. E o Flamengo fez um péssimo negócio. E tentou depois... Depois tentou dar uma brecada no negócio. Viu o tamanho do erro, né? No papel. Aí já era. Estava no papel, perdeu. E outra é esse Garro, né? Porque são 2 posições que você não encontra. E o Corinthians tinha perdido um outro meia que foi embora para os Estados Unidos, está até acionando o Corinthians, me fugiu o nome dele agora. O Rojas, que acionou o Corinthians, que também é meia. Não dá para... Mas era a mesma posição. Eles foram lá e buscaram o Garro, né? Resolveram. O Corinthians foi muito feliz na janela. Essa, eu acho que foi a melhor janela no futebol brasileiro, foi a do Corinthians. Em termos de resultado prático, né? Porque uma coisa é você apostar, a outra dá certo, né? A questão do Hugo foi um negócio maravilhoso para o Corinthians. O Corinthians vinha de 2 pancadas. Faz tempo que eu não vi um custo-benefício tão Cara, bom, mas vinha de 2 pancadas. Você perdeu o Cássio e depois o Carlos Miguel, que tinha muito potencial, você perdeu os 2. E aí, de repente, achar o Hugo Souza... Estava num time pequeno lá em Portugal, né? Caiu. Então, cara, aí você imagina, você tinha tudo para ter uma temporada desastrosa. Porque se você não tem um goleiro num momento difícil, num time
cuja pressão é muito grande, como o Corinthians, se você não tem o Hugo Souza ali para segurar, como você disse, Fernando, a barra quando o momento estava muito E difícil. o problema lá é que não era pressão por título, era pressão por manutenção, não cair. Você imagina, para não cair. E ele falava isso. E é outro cara de personalidade muito, muito, muito grande. Ele aparecia sempre na zona mista, com vitória, derrota, tanto faz. E falava do risco de rebaixamento, dessa briga, dessa união. Outro jogador muito importante que foi contratado foi o Thales Magno, que depois teve problema físico, mas também é um bom jogador e também agregador. Alex Santana também é bom jogador, se machucou, esse cara vai dar bom no Corinthians. Então, o Corinthians acertou, cara. Acho que 98% de acerto. É difícil acontecer isso. Foi o diretor de futebol que começou a agir, né? O Fabinho Soldado. O Fabinho lá, foi que muito ele montou uma equipe de observação boa e acertou. Acho. Dessas contratações do Corinthians, qual que não deu certo? Você tem o espanhol, né? Aí foi uma invenção. O Héctor, o centroavante. Héctor Hernandes. O Héctor Hernandes é o cara que... Esse destoou. Para não dar 100% de acerto, tem essa Não sei se questão é coincidência ou não, mas a linha de ligação entre a direção de futebol e o técnico não tem mais aquele estatutário desde a saída do Rubão. É um profissional para outro profissional. E o negócio funcionou bem. Porque a maioria dos clubes tem o cara da política lá que tem que estar lá porque foi eleito, ou é compromisso político. É de profissional para profissional. Do Fabinho para a comissão técnica, ser, né, com aval da presidência e acabou. Como tem que ser, né? A verdade mas é é difícil manter isso, hein, cara? Ou cara, conseguir isso. Cara, São Paulo é um exemplo que não tem. Exatamente. Tem gerência política muito direta lá. E ver como faz falta, é ou não é, Paulo? Sim. Faz muita falta. Você não precisa ter esse cara da política ali no futebol. Aliás, quanto menos política lá dentro, melhor a coisa funciona. São os caras que entendem do riscado. Não precisa o diretor falar, olha, Fabinho, fala para o treinador, faz não sei o quê. O Fabinho já sabe o que o treinador precisa fazer, o treinador sabe o que cobrar do diretor, no caso do Fábio Soldado, e aí a coisa funcionou. O Corinthians agora tem um time, né? Tem um elenco, tem um time bom, os 11 que jogam e mais opções para poder mexer. Se tiver todo mundo liberado para jogar, acho que ainda falta o quê? Mexer nas laterais do Corinthians, talvez? Laterais, se bem que o Mateuzinho do lado direito até terminou bem a temporada. Mas precisa de mais um, né? Resolveu. Tá o Fagner lá. O Fagner renovou, né? Acho que fizeram uma bobagem aí nessa renovação de 2 anos com o Fagner tá por lá. Então eu acho que não tem que contratar outro lateral direito. Tem o Palácios que pode voltar para voltar, né? Que não jogou ainda, ninguém sabe qual é. A esquerda é um problema. Você tem o Bidu, né? Você tem o Bidu. E terminou bem o ano, é titular, né? Foi bem. Então, de repente, o Corinthians não precisa muita coisa. Mas... foi o pessoal do Donos da Bola. Agora, pra complementar o vídeo, não é uma informação, mas sim uma curiosidade do Rodrigo Garro aí, que disse que compara o Corinthians ao Boca Juniors. Também teceu elogios ao Memphis Depay, hein? Ele falou que o Memphis Depay não é apenas um jogador de futebol. E aí que comentou a sua adaptação ao Brasil, como que foi a sua chegada aí no início do ano, e revelou que precisou pagar hotel e do próprio bolso nos primeiros meses aí de Corinthians. O Rodrigo Garro aí fez um balanço aí do seu primeiro ano com a camisa do Corinthians aqui no Brasil. Ele que foi uma das principais contratações do Coringão para 2024, chegou aí com muita expectativa. O meia que se foi um ano em alta aí e caiu nas graças da torcida do Corinthians. Mas antes aí de brilhar, ele falou que precisou pagar do próprio bolso o hotel em que ficou hospedado nas primeiras semanas em São Paulo. Ele falou que foi um ano difícil para ele de adaptação. Quando ele chegou, o Corinthians estava num momento ruim. Ele falou que ele mesmo teve que pagar o hotel. Ele falou que foi tudo muito difícil porque teve mudança de presidente, jogadores que foram embora. Também aquele problema no início do ano lá que ele ficou um mês sem jogar por problema na documentação com sua equipe lá, o Talheres. Ele informou também que o Corinthians é como o Boca na Argentina, que as equipes são muito parecidas em questão de atmosfera. O Garro que marcou 3 gols na temporada, deu 14 assistências, 62 jogos na temporada. E ele também não escondeu sua admiração pelo holandês Memphis Depay. O holandês que foi contratado aí no meio do ano e mudou o ambiente completamente do Corinthians. Ele sabe que depois do Memphis Depay, o Coringão deu sua decolada aí com 9 vitórias consecutivas. Infelizmente não chegou nenhuma final, tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil, onde ele não estava inscrito. E o Meia disse que a postura do Depay foi o que mais surpreendeu ele no astro holandês aí nesse período que eles estiveram juntos. Ele falou que no Brasil sempre há rumores de grandes nomes que podem chegar. Em algum momento falou-se de Di Maria. Quando saiu o negócio do Memphis, ele falou que ficou tranquilo porque poderia haver mais novidades. Ele falou que o Memphis surpreendeu demais ele como pessoa, no dia a dia ali com o clube. É um cara super humilde, um cara brincalhão ali. Todo mundo achou que o Memphis Depay ia ser aquele cara desmascarado, né? Estilo Gabigol. Mas não é, totalmente o contrário que todo mundo imaginava, né? E o Garro aí ganhou aquele aumento salarial, né? E teve o contrato prorrogado aí por mais um ano. O vínculo antes que ia até 2027 foi mudado até 2028. A sua multa rescisória é de 300 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional. E hoje eu tava lendo, eu tive que
que ler um torcedor do São Paulo numa rede social falando que o São Paulo deveria ir atrás do Garro do Corinthians pra contratar o Garro, hein? Que piada, hein? Nunca que o Garro sairia do Corinthians pra jogar no São Paulo, cara. Impressionante. Esse cara deve viver em Marte. Então é isso, Fel. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.